Gênesis. Bereshit. Capítulo 13. Abrão subiu então do Egito ao Neguebe, ele com sua esposa e com tudo que tinha, junto com Ló. Abrão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Ao viajar do Neguebe para Betal, ele acampou num lugar após outro, até chegar ao lugar onde a sua tenda havia ficado, entre Betal e Ai, onde ele anteriormente havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome de Iau. Ló, que viajava com Abrão, também possuía ovelhas, bois e tendas. E aquela terra não era suficiente para que todos ficassem no mesmo lugar. Os seus bens tinham aumentado tanto que eles não podiam mais morar juntos. Surgiu, então, uma desavença entre os homens que cuidavam dos rebanhos de Abrão e os que cuidavam dos rebanhos de Ló. Naquele tempo os cananeus e os perizeus moravam naquela terra. Portanto, Abrão disse a Ló: Por favor, não haja nenhuma desavença entre mim e você, e entre os homens que cuidam dos meus rebanhos e os que cuidam dos seus rebanhos, pois nós somos irmãos. Não está toda esta terra disponível para você? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, mas, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Assim, Ló levantou os olhos e viu que todo o distrito do Iord, conhecido por Jordão, até Zoar, era uma região bem regada, antes de Iau destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim de Iau, como a terra do Egito. Ló escolheu então para si todo o distrito do Iord, e Ló mudou seu acampamento para o leste. Assim, separaram-se um do outro. Abrão morava na terra de Canaã, mas Ló morava entre as cidades do distrito. Este, por fim, armou a sua tenda perto de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra Iau. Iau disse a Abrão, depois de Ló ter se separado dele: Levante os olhos, por favor, do lugar onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que você está vendo eu darei a você e à sua descendência, como uma propriedade permanente. E vou tornar a sua descendência como as partículas de pó da terra, de modo que, se alguém pudesse contar as partículas de pó da terra, a sua descendência poderia ser contada. Vá, percorra esta terra no comprimento e na largura, pois vou dá-la a você. Abrão continuou assim vivendo em tendas. Mais tarde ele foi morar entre as árvores grandes de Manre, que ficam em Hebrom, e ali construiu um altar a Iau. Gênesis. Bereshit. Capítulo 14. Então naqueles dias, Arrafel era rei de Sinear, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses reis guerrearam contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Bela, isto é, Zoar. Todos esses juntaram forças no vale de Sidim, isto é, o mar salgado. Eles tinham servido a Quedorlaomer por 12 anos, mas se rebelaram no 13º ano. Então no 14º ano, Quedorlaomer veio com os reis aliados a ele, e eles derrotaram os Refães em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé-Kiriataim, e os Oreus na sua montanha de Seir até Euparã, que fica junto ao deserto. Depois eles voltaram e chegaram a Mispate, isto é, Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e também derrotaram os amorreus que moravam em Azazon Tamar. Nesse ponto, o rei de Sodoma pôs-se em marcha, bem como o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zebuim e o rei de Bela, isto é, Zoar, e puseram-se em formação de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra os 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra tentaram escapar e caíram neles, e os que restaram fugiram para a região montanhosa. Então os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e seguiram caminho. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão que morava em Sodoma, e os seus bens, e seguiram caminho. Depois um homem que havia escapado foi contar isso a Abrão, o hebreu. Naquela época ele estava morando entre as árvores grandes de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Esses homens eram aliados de Abrão. Assim, Abrão ouviu que seu parente tinha sido levado cativo. Em vista disso, mobilizou seus homens treinados, servos nascidos na sua casa, e ele perseguiu os inimigos até Dan. Durante a noite, dividiu as forças, e ele e seus servos os atacaram e derrotaram. Ele os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e resgatou também Ló, seu parente, os bens dele, as mulheres e as outras pessoas.
Depois de Abrão voltar da triunfar sobre Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão no vale de Savé, isto é, o vale do rei. E Malquitzada, conhecido por Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Criador Altíssimo. Abençoou então e disse: Bendito seja Abrão pelo Criador Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra, e louvado seja o Criador Altíssimo, que lhe entregou os seus opressores. E Abrão lhe deu 1/10 de tudo. Depois disso, o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas, mas pegue os bens para você. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma: Ergo a minha mão em juramento a Iau, o Criador Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra, que eu não pegarei absolutamente nada do que é seu, desde um pedaço de linha até um cordão de sandália, para que o rei não diga: Eu enriqueci Abrão. Não pegarei nada além do que os jovens já comeram. Quanto à parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles peguem a parte deles.